Sodoma e Gomorra. Parte 2. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostou-se rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés e passar a noite, e pela manhã seguir caminho. E eles responderam: Não, passaremos a noite na praça. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinha ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os para nós aqui fora para que tenhamos relações com eles. Ló saiu de casa e fechou a porta atrás de si, e lhe disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. O nível de pecado naquelas cidades eram tantos que os homens que ali viviam queriam abusar dos próprios anjos. E disse Ló: Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Essa é uma passagem bíblica que gera muitas polêmicas, até os dias de hoje. Mas o que muitos teólogos afirmam é que naquele instante, Ló passa por um momento de medo, de desespero, em um ponto de oferecer suas filhas, que ainda eram virgens, para proteger os anjos que ali estavam. Mas mesmo assim, aqueles homens não ouviram Ló e o empurraram com violência, gritando: Saia da frente! E disseram: Esse homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas que ele nos enviou para destruir as cidades. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhe disse: Saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir as cidades. Mas eles não acreditaram. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando as cidades forem castigadas. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e o tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja, por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Ló, porém, lhe disse: Não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próximo que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e viu toda a fumaça subindo da terra como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe
que destruiu as cidades onde Ló vivia. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Sobre a história de Sodoma e Gomorra ser verdadeira ou não, muitos arqueólogos e historiadores procuram por ruínas devastadas próximo ao Mar Morto. Muitos acreditam que essa história seria apenas uma lenda, e muitos acreditam que realmente houve uma catástrofe na região do Mar Morto, localizado entre a Jordânia e Israel. Por mera coincidência, realmente houve sim uma catástrofe naquela região. E também há muitas evidências que essas cidades que foram destruídas pela ira de Deus tenham sido levadas pelas águas do Mar Morto. Mas temos que entender o seguinte: Deus acaba tendo que eliminar essa civilização devido a toda a maldade que ali havia, como ganância, falta de amor ao próximo e até mesmo alguns atos de violência sexuais. Essa seria a única forma para parar aquele povo que não tinha Deus em suas vidas. Temos que entender que Deus é amor, mas também é justiça. Mas se existissem 10 inocentes ali, Deus ia perdoar todo aquele povo. Mas infelizmente nenhum deles queriam aceitar a Deus, sem exceção de Ló e sua família. As cidades de Sodoma e Gomorra se juntam em mais um triste exemplo de como o homem longe de Deus é perverso e mau. Sozinho por si mesmo, o homem é incapaz de fazer aquilo que agrada a Deus e obedecer os seus mandamentos. Por isso que sem a justiça de Cristo, todos são merecedores do juízo divino, assim como os habitantes de Sodoma e Gomorra. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.